Oi, tudo bom? Tudo bom com vocês? Saudade. Deixa eu chegar aqui mais para trás um pouco, porque tá cortando minha cabeça. Eu vou ser uma professora sem cabeça. Não pode. Pensou? Bom, vocês sabem que eu tô com meu problema com o meu computador. Amanhã que uma amiga vai me emprestar o notebook e eu vou poder... assim que chegar a casa, eu vou ligar, eu vou ver se eu consigo ele. A princípio, na sexta-feira já estarei com equipamento para fazer as aulas ao vivo com vocês, tá? Me ajeitando o cabelo. Bom, hoje esse vídeo vai ser sobre a aula de segunda-feira que eu pedi que vocês lessem. Lembra? A página 386 e a 387. Vamos relembrar um pouquinho. Nós vimos os governos populares, que foi a República Populista, né? Que foi o retorno de Getúlio Vargas na presidência, quando ele foi convidado a se retirar de novo, e para que isso não acontecesse, né, como ele não queria ser um presidente que foi deposto ou que desistiu, ele então encontra uma saída para isso. Não acredito que tenha sido uma saída bacana, mas foi o que ele encontrou. Ele cometeu o suicídio, ele se matou dentro do palácio, na cama, um dia ao acordar. Um dia 8 de agosto, se não me engano. Não, 24 de agosto. Então, ele comete suicídio e morre como presidente, né? Morre como presidente. Depois dele veio JK, Juscelino Kubitschek. Eu sei que é difícil para falar, mais difícil ainda para escrever, mas não tem problema, a gente vai aprender, que nós vamos falar sempre dele e você vai acabar aprendendo a falar corretamente e a escrever. Bom, JK foi o presidente que ele tinha como lema 50 anos em 5, porque naquela época o mandato era de 5 anos. Então, ele propõe então que o Brasil se desenvolvesse 50 anos em 5 anos, né? Que em 5 anos ele ia desenvolver 50 anos. E ele então decide construir Brasília, na região central, no Planalto Central do Brasil, porque ele acha que ali o Brasil fica exatamente no centro do Brasil, sem contar que o litoral, estrategicamente falando, era muito perigoso, porque se houvesse, naquela época, de vez em quando havia conflitos, guerras, e se o Brasil se envolvesse em alguma guerra, o litoral era mais fácil de ser atacado, né? Poderiam atacar o litoral, e no litoral da capital, onde estariam o poder maior do país, ele seria atacado e destruído. E isso era mais perigoso. Então, com outros motivos políticos, decide-se então mudar. Ele decidiu mudar a capital do Brasil para Brasília. E com o projeto de Oscar Niemeyer, ele constrói Brasília. A cidade de Brasília é uma cidade toda planejada, né? Com relação a trânsito, às atividades, onde tem os ministérios, onde tem a Câmara do Senado e dos Deputados Federais, o Palácio da Alvorada, tudo isso ali é bem organizado, né? Os apartamentos funcionais, que são apartamentos funcionais, são apartamentos reservados para os funcionários públicos que estão lá temporariamente, como, por exemplo, um deputado que leva seus parlamentares, seus apoiadores para trabalhar com ele, moram nesses apartamentos, né? Então,
Então tudo foi organizado direitinho, Brasília está lá até hoje. Só que para fazer tudo que JK fez, ele precisava de dinheiro. E o Brasil não tinha tanto dinheiro assim. O que ele fez? Fez vários empréstimos no exterior a outros países. E aí a economia do Brasil deu uma parada, retrancou, ele parou, estagnou. E isso começou a causar problemas. Por conta disso, os preços aumentaram, então ficou uma coisa insustentável. Veio as eleições, JK então sai do governo e assume Jânio Quadros. Jânio Quadros assume. Só que Jânio Quadros ele fica somente 7 meses e ele renuncia. 7 meses ele viu que o negócio não era legal lá e tal, ele renuncia. Ele pede para sair, renunciou o cargo. Então, quando o presidente não está assumindo, quem assume é o vice-presidente. E o seu vice-presidente foi João Goulart. João Goulart, apesar de todas as coisas que ele fez, ele não conseguiu controlar a economia, resolver. Fez vários projetos, várias coisas, mas não conseguiu. Termina então a fase do governo popular. Como a política de João Goulart não estava sendo bem aceita por uma série de problemas na sociedade, problemas econômicos com o Brasil, a própria sociedade brasileira e os militares não estavam aceitando isso. E aí, mesmo com todas as reformas de João Goulart, nada resolveu, economicamente falando, o Brasil não se desenvolve, e aí, em 31 de março de 1964, ao golpe militar. As Forças Armadas, com muita violência, tira João Goulart do governo e assume o exército, assume a administração do país. O presidente desse golpe foi Castelo Branco, Marechal Humberto Castelo Branco, passa a ser perdem os direitos de voto. Os presidentes passam a ser eleitos indiretamente através de um colégio eleitoral escolhido pelos militares. E é um período muito difícil, que trouxe muita dor e muito sofrimento ao povo brasileiro. As pessoas hoje falam assim, mas no governo militar não teve corrupção. Teve, e muita. O que acontece? Hoje não se sabe do que aconteceu, não se tem provas dessa corrupção toda, porque as provas eram destruídas e as pessoas que conseguiam obter alguma coisa, essas pessoas, por conta do governo ditatorial, essas pessoas eram mortas, elas sumiam, desapareciam do mapa. Hoje ainda muita gente está desaparecida, muitas famílias ainda pedem um documento de óbito dos seus familiares, porque essas pessoas foram retiradas dos seus lares, foram presas, torturadas, a tortura era horrível, era uma coisa assim assustadora. Bom, surge então, a elite então começa a haver problemas e com a estagnação da economia, e com o governo militar ele começa a se centralizar, a concentrar no crescimento econômico de qualquer forma. Tem que crescer economicamente de qualquer forma, incentivando o consumo e repreendendo violentamente todos que se opusessem ao governo. Tá? Então, todos eram obrigados a comprar
todos eram obrigados a consumir e ninguém podia falar mal do governo, era extremamente proibido, tá? Aqui no último parágrafo da página 385 fala assim: o governo norte-americano ajudou a financiar a política da ditadura militar, ajudou a financiar o exército e a própria política da ditadura militar, tá? Em troca de incentivo ao consumo de seus produtos. Entre os anos de 1968 e 1973, os shopping centers proliferaram e, em consequência, em um alto nível de consumo. Esse momento foi chamado pelo próprio governo de milagre econômico. Então, os americanos, o governo norte-americano, a economia norte-americana, falou: ó, tudo bem, eu vou te ajudar, vocês me devem muito dinheiro, mas eu quero regalias. Então, começa a se desenvolver aqui no Brasil um sistema, uma economia comparando-se à dos Estados Unidos. Começa a crescer os shopping centers, onde tem a concentração de lojas. Que é um shopping center? É a concentração de lojas, de compras. Então você vai no shopping center, você compra o sapato, você compra a roupa, você compra a maquiagem, você compra acessório, você compra o calçado, a televisão e o celular num só lugar. Então era esse o objetivo do shopping center, concentrar tudo ali. Difícil você ir a um shopping center e sair sem comprar nada. Porque era esse o interesse da economia, do milagre da economia. Eu vou passear no shopping, no mínimo um sorvete você vai tomar. A mamãe fala assim: olha, não vou comprar nada, a mamãe está sem dinheiro, não vou comprar nada. Mas você vai lá e um sorvete, uma bala, um algodão doce, alguma coisa assim, a gente compra, acaba comprando. E isso é o consumo, é o que vai tentar elevar a economia. Bom, chegamos na página 386, isso aqui até agora nós só relembramos. Então vou ler para que vocês entendam, né? O sistema político imposto pelos militares gerou descontentamento à população. Quer dizer, o povo já não tinha mais... estava descontente com aquilo, porque era obrigado a fazer exatamente o que o governo queria. Eu não tinha poder de escolha, eu não decidia mais quem seriam os meus representantes. Eram todos eles escolhidos pelo governo militar. Eu não podia dar mais a minha opinião sobre se eu gostava ou não. Eu não podia mais... eu não vivia mais numa democracia. Era ditadura realmente, tá? Atos institucionais, documentos que fortaleceram os poderes do presidente. Assim, o presidente podia baixar decretos e precisar sua aprovação, sem precisar da aprovação do Congresso. O que eram os atos inconstitucionais? Era o AI, institucionais. AI. Tudo que o governo decidisse fazer, ele fazia um documento como AI e você tinha direito. Era o